Opa, fala aí pessoal, quem fala aqui é Leandro Guarilha, sou instrutor operacional da Vamos Locação e eu vim bater um papo com vocês aí a respeito da regeneração do filtro de partículas diesel DPF dos caminhões Mercedes-Benz Arocs 3351 que estão rodando aqui com o nosso cliente até Rios, tá bom? Mas antes eu vou falar um pouquinho sobre as normas que regem, por que que esse DPF existe, né? E por que que a necessidade de que exista a regeneração desse filtro, tá bom? Então é o seguinte, ó, pessoal, a partir de 2023, todos os caminhões fabricados no Brasil, eles têm a obrigação de atender a norma Procon VIP8, tá? Essa norma Procon VIP8, ela é equivalente à norma europeia Euro 6, né? Então, todos os caminhões fabricados no Brasil hoje, eles atendem a norma padrão mundial, padrão europeu de emissão de poluentes, tá? Essas normas, elas vêm aí desde os anos 80, reduzindo gradativamente a emissão de gases poluentes na atmosfera, né? Então, desde da norma Euro 0, né, que era equivalente à norma Procon VIP2, ela, ela vem reduzindo a emissão de NOx, que é o óxido de nitrogênio, né, de CO, de carbono, e a emissão de HC, né, que é o hidrocarboneto, né, que é combustível que não é queimado, né, e também agora, que é a principal, a emissão de material particulado. O material particulado é a fuligem, né, a fuligem que sai do escapamento dos caminhões, tá bom? Ela é proveniente da queima do combustível. Só que essa norma Procon VIP8, a Euro 6, ela é especialmente rígida no que diz respeito a material particulado, né? Então ela reduziu, desde a norma da Euro 5, da P7, ela reduziu pela metade, né, a emissão de material particulado. O que é esse material particulado? É a fuligem preta, né? É o que deixa, né, o material sólido que vem junto que é resultante da queima do combustível, né, que vem junto com os gases do escape, né, que torna a fumaça do caminhão, a fumaça que sai do caminhão preta, né? Já era reduzido antigamente, só que agora reduziu muito mais. Só que para reduzir esse material particulado, que é um material sólido, não é através de catalisação, do catalisador que faz a modificação dos gases, né, que faz a catálise dos gases. Vai ter que ser através de um outro equipamento, vai ter que ser feito através de um filtro físico, né? Esse filtro ele vai reter fisicamente essas partículas sólidas, né, provenientes dos gases do escape. Então, esse filtro, né, esse filtro de partículas sólidas, o filtro de partículas diesel, né, o DPF, que é o que a gente vai conversar sobre ele é um filtro que os gases do escape junto com a fuligem, né, com o material particulado, vai passar através dele e onde o material particulado vai ficar retido nele, né? E, porém, como qualquer outro filtro, né? A gente vai imaginando aí um filtro de café, por exemplo, a gente sabe que quanto mais o tempo passa, mais esse filtro vai ficando saturado, né? E quanto mais saturado ele fica, mais esse filtro acaba oferecendo resistência à passagem dos gases, né? E a gente precisa que esses gases de escape do caminhão saiam, né? Passem, vão para a atmosfera, porque senão o caminhão não vai ter desempenho, né? Porém, outra coisa, como esse filtro vai ficando saturado, chega um ponto que eu tenho que trocar esse filtro, que eu tenho que desobstruir esse filtro, que eu tenho que limpar esse filtro. Então, se eu tivesse que de parar o caminhão para fazer a limpeza do filtro, ou então trocar o filtro cada vez que esse filtro ficasse obstruído, a operação rodoviária, a operação do transporte ficaria inviável devido aos custos, devido ao tempo que o caminhão ficaria parado, né? Então, para isso, as montadoras, elas criaram uma maneira, né, de limpar esse filtro sem a necessidade de parar o veículo, limpar esse filtro fazendo uso da própria temperatura dos gases de escape, como vamos ver a seguir. Então, para que ocorra a regeneração do meu filtro DPF, ali junto ao sistema de pós-tratamento de gases, os gases eles vão passar primeiro por esses componentes do DPF, né, antes de ir para o restante, onde é feita a injeção do ar, onde é feita a catálise dos gases, né? Então, eu tenho alguns componentes que fazem parte do sistema só para a regeneração
do DPF, né? Então eu tenho aí, ele é sempre ligado, ele não trabalha sozinho, ele está sempre ligado a outros componentes, principalmente a unidade de controle do motor, né? E aí ele vai através de uma bomba ele tem uma pequena bomba de diesel que vai fazer o quê? Essa pequena bomba de diesel, ela vai injetar uma quantidade de diesel quando o sistema começar a fazer a regeneração, ele vai começar a injetar uma quantidade de diesel no gás de escape. Ou seja, eu vou ter lá, quando iniciar o meu procedimento de regeneração, né, ativa, né, a regeneração onde o meu computador, o meu caminhão ele está trabalhando para que ocorra a regeneração. Quando é a passiva, não tem a injeção do diesel, não tem nada. Quando é a ativa, eu tenho a injeção do diesel, eu tenho o fechamento parcial da borboleta, a borboleta do freio motor para que ocorra uma pressão maior e essa pressão aqueça os gases, né? Eu vou trabalhar também nos injetores, que vai fazer empobrecer a mistura para que os gases fiquem mais aquecidos ainda, né? E além disso, eu vou ter a injeção de um pouco de diesel ali um pouco antes do DLC para que esse diesel ele auxilie na queima, né, no aquecimento dos gases do escape para que ocorra a queima da fuligem retida ali no DPF, tá bom? Mas aí eu vou ter a injeção do diesel, mas antes que esses gases aquecidos com o diesel eles vão passar por um outro componente, eles vão passar pelo DOC, que é o catalisador de oxidação do diesel, né? Esse diesel, esses gases do escape que já receberam um pouco de diesel, eles vão passar por esse DOC, onde o meu gás, a fuligem, né, e o resto do diesel vão passar por uma oxidação química, né, e essa oxidação química vai elevar a temperatura ainda mais dos meus gases de escape, onde eles vão ser finalmente superaquecidos, eles vão entrar no DPF. No DPF, esses gases superaquecidos junto com o diesel, mais ou menos como se fosse um bocal de maçarico mesmo, ele vai superaquecer essa fuligem, né? Ele vai converter essa fuligem em cinzas, vai ser liberado o vapor de água e CO, vai ficar somente a cinza retida no meu DPF, tá bom? Só lembrando uma coisa, essa cinza ela fica retida no DPF, tá bom? Ela ocupa menos espaço, mas mesmo assim ela ainda vai ficar retida no DPF. O que isso aí quer dizer? Que em um determinado ponto, lá para 200, 300 mil quilômetros, esse DPF ele vai ter que ser retirado por uma limpeza física, né? Ele vai ter que passar por manutenção. Então, ao invés de você fazer tirar o DPF para fazer a limpeza dele a cada 25, 30, 40 mil quilômetros e através da regeneração eu empurro essa manutenção para uma quilometragem muito mais econômica. Por quê? Porque mesmo você convertendo essa fuligem em cinzas, ela vai ficando acumulada, vai aumentando a contrapressão, né? Vai aumentando a restrição e vai chegar um tempo, um determinado momento que eu vou ter uma restrição muito grande. Essa restrição vai aumentar o consumo, vai reduzir a potência, né? Vai começar a acender a luz de obstrução do DPF, porque eu tenho aqui dois sensores, um antes e um depois. Esses sensores eles vão avisar o sistema que eu estou tendo uma restrição. E aí o sistema vai tentar algumas vezes fazer, cada vez mais vai aumentar a frequência de execução de regeneração manual, né, forçada, né, vai aumentar a frequência e vai ter cada vez menos eficiência. Chegando nesse ponto, por que não vai ter eficiência? Porque pode fazer a regeneração que for, pode queimar o que for. As cinzas, elas vão continuar acumuladas, né? Igual uma churrasqueira. A cinza ela não vai queimar mais, ela vai acumular, acumular, acumular. Não vai adiantar mais fazer a regeneração, então eu vou ter que retirar esse filtro, né, para fazer uma limpeza nele, né? O tipo de limpeza que é feito usualmente hoje em dia é feito através de jato de ar,
né? Lógico, fazendo a coleta do material que vai ser expelido dessa limpeza, jato de ar ou banho químico, né? Isso aí vai ser feito pela fábrica, pelo concessionário, e algumas vezes ela já está planejando aí fazer uma substituição. Ela vai ter um sistema de logística reversa que vai fazer que ela vai receber o DPF obstruído, vai limpar e vai entregar um outro DPF para colocar no caminhão, tá bom? Então, pessoal, é isso daí. Lembrando, a regeneração ela vai queimar as partículas, né? A fuligem preta, vai converter ela em cinza, mas mesmo assim a cinza vai ficar acumulada, tá bom? Então, esse sistema aqui, eu tenho o seguinte: para que ocorra a regeneração dos meus gases de escape, as montadoras elas desenvolveram uma estratégia de funcionamento de regeneração. No nosso caso, a gente recebeu esse material aqui da Mercedes-Benz, direto da Mercedes, que o sistema da Mercedes-Benz ele funciona em 5 fases, né? Então ele tem 5 fases de funcionamento do meu sistema de regeneração. A estratégia é a seguinte: na primeira fase é uma regeneração passiva, tá bom? Ela atua usando somente a temperatura dos gases de escape, ou seja, o gás de escape vai saindo, vai superaquecido. Imagina o caminhão está numa viagem, está circulando aí há um bom tempo, uma viagem longa, né? E a própria temperatura dos gases de escape já vai atingir aí 250, 300 graus naturalmente, né? E o caminhão vai fazer essa queima do material particulado retido no DPF, tá bom? Já se a minha regeneração passiva não der conta, né, aí eu tenho a minha segunda fase, a regeneração ativa, tá bom? Essa regeneração ativa, ela vai acender essa iluminação, esse pequeno aviso aqui no painel. E o que, que ele vai fazer? Ele está avisando o motorista que eu tenho uma saturação de 30% no meu filtro de partículas diesel, e essa saturação ela exige que o meu sistema de regeneração ele funcione, ou seja, ele vai ativar ali o próprio injetor de diesel, ele vai fazer atividades ali no motor, ele vai fazer ações como empobrecer a mistura, ele vai fechar um pouquinho a passagem dos gases de escape através da borboleta do freio motor, né? E ele vai fazer tudo isso daí sem ação do motorista, né? Então ele vai enriquecer a mistura, vai empobrecer a mistura, desculpa, ele vai empobrecer a mistura, ele vai fechar um pouquinho a borboleta para restringir a passagem dos gases, para gerar maior temperatura, vai injetar o diesel nos gases de escape, né? Esse diesel vai superaquecer a mistura de gases, esses gases vão para o DPF e no DPF esses gases superaquecidos vão queimar as partículas diesel. Isso aí sem ação nenhuma do motorista, tá bom? Só vai acender aquela luz ali avisando o motorista que o procedimento está acontecendo. Agora, se mesmo assim eu não tiver conseguir, o sistema não conseguir fazer a limpeza dos gases de escape, aí eu vou entrar uma terceira etapa. Essa terceira etapa é a regeneração forçada, pode ter, ou manual, depende da fonte de informação. Essa regeneração manual, ela exige que o motorista trajude o caminhão. O que, que ele vai fazer? Ele vai avisar o motorista através de um aviso no painel, né? Normalmente vai ser um aviso que a gente vai ver mais para frente, né? E o motorista vai ter que parar o caminhão e apertar o botão para o acionamento do DPF, né? Acionamento da regeneração, e a regeneração vai atuar conforme a ordem do motorista, tá bom? Agora, existe uma terceira etapa. Se nesse caso aí o motorista não parar o caminhão e não executar a regeneração, com o tempo, o que, que vai acontecer? Eu vou ter esse aviso piscando aí. Esse vai piscar no painel e avisando o motorista que ele está em alerta de emergência, ou seja, o filtro do DPF está ficando cada vez mais saturado e pode ser que ele atinja um ponto de saturação que não seja mais possível fazer a regeneração. Então o caminhão vai alertar o motorista que ele deve parar o caminhão imediatamente para fazer essa regeneração. Agora, se mesmo assim esse motorista não parar
né, ele não parar o caminhão para fazer a regeneração, ele vai ser obrigado a parar o caminhão. Por quê? Porque o caminhão vai limitar, o sistema vai acender essa luz vermelha no painel, vai bloquear o sistema, não vai mais fazer regeneração e o motorista ele vai ter que ter a velocidade do caminhão limitada a 20 km por hora somente para ele parar o caminhão em algum lugar, né? E iniciar e vai ter que aí não vai poder iniciar o procedimento. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que ligar para a concessionária, para a concessionária vir e através do sistema da própria Mercedes-Benz tentar fazer a regeneração no caminhão. Então, até a quarta etapa, o motorista, né, ele tem controle sobre o que pode acontecer. A partir da quinta, ele já não tem mais controle, ele tem que acionar uma concessionária. Em alguns casos, a concessionária pode até declarar que isso aí é uma falha operacional, né? E aí pode até negar uma garantia em alguns casos aí, tá bom? Então, no nosso caso aqui, na Vamos, e o nosso cliente, que é o Grupo Térreos, né, temos o seguinte: foi criado aí um adesivo resumindo essas informações para somente o que for mais importante para o motorista, que é esse adesivo aqui que está colado nos caminhões aí de vocês. Tá bom? Esses adesivos eles têm as informações mais importantes do que deve fazer com cada luz que acende, né? Tem aqui o procedimento que a gente já adotou, que foi estabelecido pela Mercedes-Benz para a gente adotar aqui na empresa, né? E tem aqui um aviso de quando eu não vai ser possível fazer a regeneração, porque atenção, porque é parecido, mas é muito as ações a ser tomadas são diferentes de acordo com esse aviso no painel, tá bom? Então, agora vamos falar um pouquinho. Então, agora vamos para o painel do caminhão. Vamos para como funciona a regeneração, como é o procedimento de regeneração, no seu ponto de vista, no ponto de vista de quem está dirigindo o caminhão. Tá bom? Vamos supor aqui que você está dirigindo o caminhão, você está andando com ele está fazendo uma viagem, né? Você é canavieiro, você é da Térreos, você está fazendo uma viagem e aí você vai ter a seguinte situação: você vai ter essa pequena luzinha verde acendendo aqui próximo ao meu marcador de nível do Arla, né? E somente vai acender isso daí. Isso aí é o que, que é? Segundo a gente já viu lá atrás, é a regeneração ativa, né? Você, motorista, nesse caso aqui, ele está já fazendo a regeneração ali no caminhão, ele está aproveitando que os gases já estão aquecidos e ele está ali tentando fazer a regeneração do caminhão. O que, que ele quer dizer? Ele quer dizer que chegou a uma porcentagem de obstrução aí de saturação do meu filtro DPF e ele iniciou ele aproveitou que a temperatura já está alta, né? E iniciou para fazer a regeneração ativa. Porém, no nosso caso aqui da Térreos, o que, que acontece? As viagens são curtas, né? Então, pode ser que a regeneração ativa não termine a tempo de você antes de você terminar a viagem. Ou seja, quando você terminar a viagem, você chegar no bate-volta, você chegar na roça para carregar, pode ser que a regeneração ainda não tenha terminado. Então, o que, que ficou acertado aqui entre a gente? Quando você chegar no local onde você pode parar o caminhão, né? Você vai fazer o quê? Você tá carregado, voltando para a base, né? Voltando para o bate-volta. Você vai chegar no bate-volta, vai desengatar o caminhão, né? Aí você vai até um local seguro, encosta o caminhão no local seguro. O que é um local seguro? É um local onde os gases do escape, o aquecimento do sistema de pós-tratamento de gases não inicie um incêndio, né? Você vai descer do caminhão, vai fazer aquela verificação junto à tubagem ali, junto aos defletores de calor, vai fazer uma verificação se os gases do escape não estão indo de encontro a alguma coisa que possa iniciar o incêndio, um mato, um lugar onde passam as pessoas, né? Ou se for o escapamento vertical, que é o nosso caso aqui, não seja numa árvore ou numa rede elétrica, né, que possa iniciar um incêndio. Então, chegando no local, fez a verificação, volta para a cabine e faz uma verificação final
dá uma verificada aqui num aspecto bem importante, tá bom? Vê se o nível do Arla está mais de metade do tanque e o nível do combustível tiver mais da metade do tanque. Se esse caso, se todos esses quesitos baterem, tiver mais de meio tanque de Arla, mais de meio tanque de diesel e lá fora o caminhão está numa posição segura, longe de material inflamável, você vai pegar ali no botãozinho na régua, no painel central, vai apertar esse botão aqui por 3 segundos. Você vai apertar esse botão por 3 segundos. Após apertar o botão por 3 segundos, eu vou iniciar o meu procedimento de regeneração, né, no meu caminhão ainda no modo ativo. O que vai acontecer? O caminhão vai aquecer, a rotação do motor vai atingir uma rotação por volta de 1.400 RPM, né? Como o caminhão já vai estar quente, ele vai pular aquela fase de aquecimento do motor, que a gente vai ver mais para frente, e vai direto para a regeneração. Quando ele chegar na regeneração, ele vai fazer o restante do tempo para fazer a limpeza, né? Para fazer a regeneração do filtro DPF, que pode levar aí um tempo aí 20, 30, 40 minutos ou até menos, depende do tempo que você já rodou com essa luz aqui acesa, tá bom? Agora, para outras situações, a gente tem uma outra situação, tá bom? Vamos levar em consideração que, né, o teu caminhão ele já atingiu o sistema de regeneração ativa não deu conta de limpar o sistema, né? E aí eu atingi já uma saturação de 75 a 80% de saturação no caminhão. O que vai acontecer? Vai vir a luz de advertência aqui no meu painel, né? Junto com o pop-up no computador de bordo, junto com a luz aqui no meu marcador de combustível do nível de Arla, tá bom? Mesma coisa. Nesse caso aqui, é imediatamente. Você vai encostar o caminhão assim que possível, tá? O assim que possível que eu estou falando se estiver indo para a roça, você vai parar em um local seguro ali no caminho, né? Se você estiver voltando carregado, você vai parar ali no bate-volta e vai iniciar o procedimento de regeneração. Procedimento de regeneração, mesma coisa, encosta o caminhão no local seguro, verifica a presença de material inflamável próximo ao sistema de escape, né? Tanto no bocal de escape quanto próximo ali ao próprio sistema de pós-tratamento. Uma atenção especial aí aos caminhões que têm equipamento hidráulico e às vezes pinga um pouco de óleo, as próprias mangueiras elétricas ficam apoiadas ali em cima daquela plataforma que pode derreter, os gases de escape são muito quentes, então presta uma atenção especial nesse ponto. Sobe na cabine, confere o nível do Arla, confere o nível do diesel, ambos têm que estar maior de meio tanque, né? Aí você vai novamente apertar esse botão aqui no painel por 3 segundos, né? Quando ele vai iniciar o procedimento. Quando ele inicia o procedimento, um pouco diferente do procedimento ali que a gente faz quando está no modo ativo, né? Ele vai aumentar a rotação do motor para 1.400, 1.500 RPM e nesse caso aqui eu vou ter que passar por um período de pré-aquecimento que pode levar entre 10, 15, 20 minutos, depende da temperatura inicial do caminhão, né? Após a fase de aquecimento, vai entrar a fase de regeneração propriamente dita, né? Que às vezes leva a nossa experiência aqui que teve foi em média, começa aí com 60 minutos, né? E é uma contagem regressiva. Finado os 60 minutos, as luzes do painel vão se apagar, a rotação do motor volta ao normal, né? E você pode seguir viagem normalmente, tudo bem? Agora vamos para uma situação que tem acontecido, que aconteceu bastante com a gente, que é uma situação bem perigosa que ocorreu, mas que eu tenho por obrigação de avisar vocês. Vamos levar em consideração que o motorista está assumindo aquele caminhão, né? Ele tá pegando aquele caminhão para trabalhar, ou então ele está fazendo uma limpeza ali, passou num trecho com muita poeira, né? Está fazendo aquela limpeza no painel e sem querer ele acaba esbarrando naquele botãozinho. Esse é o botão que você usa para acionar, é o mesmo botão que você usa para acionar a regeneração. A parte de cima, segurando 3 segundos, você inicia a regeneração e a parte de baixo, você simplesmente encostando no botão, você bloqueia a regeneração. Faz de conta que você, sem querer, o motorista sem querer, ele apertou o botão do bloqueio da regeneração e essa é uma situação
relativamente grave. O que acontece? Quando você está com a regeneração bloqueada, mesmo que o caminhão apresente elevados níveis de obstrução, de saturação do meu filtro DPF, ele não vai iniciar a regeneração. Então, sendo que ele não inicia a regeneração, né, ele não vai avisar nada, não vai acender nenhuma luz no painel, ele só vai ficar aquela luzinha ali acesa por um período. E aí entra a parte difícil. Do nada, ele só vai avisar quando ele já tiver literalmente bloqueado, ou seja, ele simplesmente vai acender a luz de bloqueio no painel, né? Quer dizer que o filtro já está praticamente saturado, né? E a partir desse ponto, somente com o acionamento da rede de concessionárias para socorrer, né? Ele vai ficar com a velocidade limitada a 20 km por hora, vai encostar o caminhão em algum ponto e aí o caminhão vai estar bloqueado. Nesse caso aqui, eu passei para vocês porque aconteceu e pode acontecer de novo. Então, pessoal, presta bem atenção. Entrou no caminhão, dá sempre uma conferida na luz, nesse LED vermelho que acende ali no bloqueio da regeneração, para que não ocorra essa situação desagradável com vocês. Tá bom, pessoal? Tá aí o alerta. Então, pessoal, tá dado o aviso, conversamos um pouquinho, qualquer coisa, se quiser mais profundidade sobre o assunto, pode ligar para a gente, pode perguntar para a gente aí. Estou sempre aí rodando em todas as unidades da Terreos, tá bom? E qualquer dúvida, só entrar em contato comigo ou com o João. Tá bom, gente? Um abraço para todo mundo e fiquem ligados. Até a próxima.